Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha sexualidade, né? Mas agora eu vou falar pra vocês uma coisa que está acontecendo comigo sempre, sabe? É só eu começar assim, trabalhar à noite lá no meu serviço ou em qualquer outro serviço que eu vá fazer assim, trabalhar à noite. À noite eu fico pensando nas coisas e à noite me desperta, sabe? Eu sou homossexual, né? Só que, sabe uma coisa assim? Todos os dias, assim, na minha vida, eu fico assim pensando: por que será que eu sou assim? Por que será que eu sou homossexual? Porque muitos de vocês não devem entender o que se passa na cabeça de uma pessoa quando a pessoa resolve se assumir homossexual. Nos casos assim como eu, é algo assim que vem de dentro. E eu não consigo explicar assim para vocês porque é muito forte, sabe? Eu não consigo explicar a minha homossexualidade. É basicamente assim, ó. Vocês estão enxergando aqui eu num corpo masculino, mas eu não me enxergo num corpo masculino. E eu não me enxergo em corpo nenhum. Eu sei que eu gosto de meninos, mas eu não me enxergo assim que esse corpo que vocês me enxergam. E todos os dias eu fico assim pensando: por que Deus? Por que eu sou gay? Por quê? Essa é uma pergunta assim que me acompanha assim todos os dias da minha vida, apesar de eu ser bem esclarecido com isso, sabe? Porque eu não consigo entender como assim como eu, Deus, por que que eu fui vir no mundo homossexual, Deus? Por que, Deus? Por que isso foi acontecer comigo? Aí muitos de vocês devem pensar assim que às vezes é a gente que não quer sair dessa vida. Só que não é que a gente não quer sair dessa vida, é que essa vida não sai da gente. Porque tem gays que não são gays. Eu não acredito em ex-gays. Mas talvez esses ex-gays é porque eles nunca foram homossexuais assim de verdade. Por algum motivo, eles tiveram relações homossexuais e acreditavam que eles fossem homossexuais. Depois, num determinado momento da vida, eles não se entenderam mais como homossexual. Mas que não é o meu caso, entendeu, gente? O meu caso mesmo, eu sou homossexual assim mesmo. É uma coisa assim que eu gosto mesmo, entendeu? Então, todos os dias assim, eu fico assim pensando: mas gente, Deus, por que Deus tinha que ser eu? É claro que tem muita gente assim também que é homossexual. Mas eu queria entender por que Deus? Por que tinha que ser eu, Deus? E sabe, tem horas que eu fico pedindo até para ele encurtar, para Deus encurtar a minha passagem aqui na Terra, porque vai ser muito difícil eu passar uma vida inteira me questionando isso, questionando a minha homossexualidade para Deus, porque vocês podem imaginar aí na vida de vocês que um homossexual tem a vida muito difícil, mas é muito difícil assim mesmo. Fora todo o preconceito que a gente enfrenta na rua, tem os pensamentos que ficam na cabeça assim da gente. De você querer entender por que você é assim, por que você não nasceu uma pessoa comum gostando de mulher assim igual os outros. Você quer saber, e quando for a minha vez de chegar lá no céu, eu quero falar: Deus, por que Deus que foi eu, Deus? Por quê? Por que tinha que ser eu que tinha que ir lá na Terra passar por uma vida tão difícil assim desse jeito? Por que o Senhor fez isso comigo? Tem hora que a gente quer ser forte, assim, que a gente quer ser assumido, não sei o que, não sei o que. Só que eu já tenho 29 anos, em breve vou fazer 30. Eu já tive algumas experiências assim, mas o que começa a passar assim pela minha cabeça é que, desculpa, que eu vou passar
a minha vida inteira assim, sozinho, sabe assim, sem ninguém. E passar a vida inteira sozinho é muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Não tem como eu descrever isso. Mas isso é mais porque é mais pelo fato de eu ser homossexual. Entendeu? E por eu ter o meu gênio assim, desse jeito. Eu vivo com esse questionamento na minha cabeça. Por que, Deus? Por que eu sou homossexual, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Eu tô chegando numa fase assim que eu penso que eu vou morrer assim, sozinho, assim, sem ninguém, entendeu? Sem ninguém mesmo, porque. E não é só comigo. É geralmente a maioria dos gays que são assim como eu. Geralmente o gay, ele pode ter um relacionamento lá, mas ele vai ser sempre sozinho. O gay sempre é o sozinho ali da história. O gay faz companhia pra todo mundo, mas ninguém faz companhia pra gay. E sabe, assim, eu já fui essa pessoa assim de ficar indo lá na rede social, sempre lá escrever lá no Facebook assim: "Ah, meu Deus, eu tô muito triste. Será que eu nunca vou ter ninguém? Será que eu nunca vou ter ninguém? Será que eu sempre vou ficar assim? Meu Deus, meu Deus". Mas aí vem as pessoas assim com cobrança. Então, por isso que eu quero ligar aqui uma câmera, porque é claro que vai vir um monte de gente comentar aqui, mas é uma forma assim que eu encontro de eu mesmo desabafar comigo mesmo, porque daqui a pouco eu vou estar vendo esse vídeo, eu mesmo falando, entendeu? Aí eu me sinto aliviado, porque eu não tenho com quem ficar falando isso. Porque daí a gente vai conversar com alguém, aí a pessoa pega e fala: "Ai, você tem que buscar Deus. Ai, você tem que fazer não sei o que. Ai, você tem que fazer não sei o que". E eu não tenho que nada. Eu só queria que Deus me explicasse o porquê eu sou assim desse jeito. Por que que eu vim na Terra assim desse jeito? Por quê? Eu queria saber por quê, queria entender porque eu não consigo entender os motivos, assim, de eu ter vindo aqui na Terra desse jeito. Por que tinha que ser eu? Sabe assim? Eu amo Deus. Amo Deus. Deus é tudo na minha vida. Mas essa vai ser a primeira coisa que eu perguntar quando eu estiver assim de cara, assim, olhando lá para Ele. Quero perguntar a Deus por quê? Por que que eu fui lá na Terra viver uma vida assim, desse jeito? Eu tenho a minha mãe que gosta de mim, mas ela demorou um tempo para me aceitar. O meu pai diz que gosta de mim, mas eu não vejo assim sentimento nele. O restante da família também não. Não vejo sentimento neles, nunca vi sentimento neles e nem fui tão perto assim, tão próximo dessa família assim. Vocês não conseguem entender. Quem estiver aí me assistindo, vocês não conseguem entender assim. Talvez vocês pensam assim que a gente é gay porque a gente quer. E não é isso. É uma coisa assim que tá dentro assim da gente, é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Simplesmente eu sou. Eu sou. Simplesmente assim, eu sou. E é algo assim, e é algo que a gente não consegue tirar assim de dentro da gente. Porque simplesmente a gente é. Entendeu? Tipo, eu sou isso. Não adianta eu querer mudar uma coisa que eu sou, porque eu sou assim. Entendeu? E eu não estou assim, não estou assim me vitimizando não. Mas assim, tem horas assim que é muito louco assim. Eu até entendo muitos adolescentes que tiram a própria vida assim, porque imagine eu com 29 anos, se praticamente todos os dias, ainda mais quando eu vou trabalhar assim à noite, aí quando eu fico acordado assim à noite, eu fico pensando, por que que eu sou assim? Por que que eu sou gay? Por que que tinha que ser eu? Por que que eu sou assim? Imagina eu com 29 anos assim desse jeito, imagina os adolescentes e quem está se conhecendo agora, se entrando na vida agora, é muito difícil, sabe assim, gente, é muito difícil mesmo. Não adianta as pessoas ficar falando assim, ai, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar a Deus. Gente, Deus está na vida da gente a todo momento Deus está na vida da gente. Ai, você tem que conhecer a Deus. Claro que eu conheço a Deus, eu sou filho de Deus. Como é que eu não vou conhecer a Deus? Sou filho dele. Entendeu?
Eu só não entendo por que eu sou assim, desse jeito. E um dia eu quero chegar nele e perguntar para Deus pessoalmente por que, que o Senhor me fez assim, desse jeito. Me explica por quê, quais que são os motivos e por que, que a gente nasce assim, desse jeito. Eu tô gravando aqui esse vídeo para vocês entenderem um pouco assim mais, porque nós somos gays, não é porque assim a gente quer. É porque é assim, ó, é algo que é da gente assim mesmo, eu não consigo explicar. Mas eu queria uma explicação de por que eu sou assim. Por isso que eu não entendo. Eu não entendo assim, eu não entendo e não acredito em ex-gays. E como eu disse aí pra vocês, acredito eu que esses ex-gays, na verdade, não era gay. Porque se você for gay, você não vai deixar de ser gay. Entendeu? E isso não tem brincadeira, não. Eu estou falando sério aqui com vocês. Porque é uma pergunta, é um questionamento que o homossexual faz durante a vida dele inteira. Por que se assim? Porque o homossexual, ele vive à margem da sociedade. E ninguém quer viver à margem da sociedade. Ninguém quer viver. Quem não é assumido tem menos preconceito e consegue atravessar uma vida melhor do que quem é assumido. Porque quem é assumido, todo mundo vai colocar o preconceito nele ali, porque ele é assumido. Quem não é assumido consegue despistar, consegue passar assim, ó, por todos os caminhos, sem ter o julgamento das pessoas. Aí tem a vida mais fácil. Mas essas pessoas que não são assumidas, será que elas são felizes por dentro? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu também não nasci para ser uma pessoa assim, desse jeito, que não fosse assumida. Quando eu me assumi pro meu pai, eu tinha 18 anos, quando ele me colocou para fora assim de casa. Mas isolem isso, eu só estou ilustrando aqui para vocês. Quando eu me assumi pro meu pai, ele falou assim que preferia morrer sem saber que tinha um filho gay, que eu era gay. Inclusive, meu pai não sabia nem o que era a palavra gay. Então, se eu soubesse disso, eu não tinha falado com meu pai. Apesar de ser uma pessoa assim muito verdadeira como eu sou, eu não teria contado assim para ele que eu era homossexual, que eu sou homossexual. Eu deixaria ele falecer imaginando que eu fosse, mas nunca ter me assumido. Eu faria desse jeito, se eu soubesse assim que tudo isso teria acontecido comigo. Por quê? Porque a vida teria sido mais fácil para mim, pelo menos até agora. Sabe assim, gente? Eu queria muito gravar esse vídeo assim, porque tem momentos da minha vida assim que eu quase começo a ter uma depressão assim de novo. Porque se eu não falar assim pra alguém, os meus amigos, a maioria assim, são as pessoas da internet. Porque eu ligo uma câmera e começo a conversar com as pessoas. Independente se as pessoas vão me criticar ou não vão me criticar. Eu vou ligar uma câmera e vou começar a conversar com as pessoas. As pessoas vão me escutar na internet. Então aí eu consigo desabafar assim, conversando com as pessoas da internet. Esse questionamento assim que eu tenho todos os dias da minha homossexualidade. E não adianta as pessoas falar assim, por que você não tenta ficar com uma mulher? Porque eu não tenho que tentar, porque eu não sou assim. Eu sei que eu não gosto porque isto não entra na minha cabeça. Eu não me vejo assim como homem. Eu não me vejo homem. Eu me vejo assim como eu sou. Eu não tenho atração, não sinto desejo por mulheres. Nada, absolutamente nada disso. Nada. Então, imaginem vocês. Vocês não sentir nada por alguém, por alguma coisa. Vocês não gostar de uma comida. Pensa numa comida aí que vocês não gostam. Vocês já sabem que vocês não gostam da comida. Aí alguém vai lá e fala assim pra vocês, porque você tinha que gostar disso. Aí você fica assim pensando, mas eu não gosto disso. Como é que eu tenho que gostar disso? Aí tem muita gente que fala assim, mas você já experimentou? Não, eu não preciso de experimentar uma mulher ou alguém, alguma coisa assim para saber se eu vou gostar ou não. No caso específicos de gay, assim como eu, porque deve ter várias assim
Vários tipos, né? No caso, assim, dos que são como eu, iguais a mim, assim, a gente não precisa de beijar uma mulher para saber que a gente não gosta de ficar com mulher. A gente não precisa de ter uma relação com a mulher pra gente saber que a gente não gosta de mulher. Simplesmente são duas coisas assim que eu vejo, no meu caso, assim, distintas. E eu não sinto essa vontade, assim, de ficar com mulher. Nada com mulher, nada. É absolutamente nada. E me perdoem aí o que eu vou falar agora pra vocês. Eu gosto tanto, assim, de ficar com meninos, tanto de ficar com meninos assim, que da última vez que eu fiquei com um menino, eu vou contar aqui um agora pra vocês, deve ter uma semana e alguma coisa. Eu fiquei assim pensando assim comigo mesmo. Fiquei assim pensando, gente, pode me criticar agora com o que eu vou falar. Eu fiquei assim pensando, gente, levar eu com os meus questionamentos para Deus de novo. Eu fiquei pensando assim, Deus, como que eu gosto tanto assim de ficar com meninos? De ficar é no sentido sexual da palavra mesmo. Como que eu gosto tanto assim de ficar com meninos? Por que eu sou assim, Deus? Se eu estou assim nesse corpo, Deus, como que eu sinto assim? Como que eu gosto tanto assim, Deus, de ficar com meninos, Deus? Se o Senhor, Deus, me fez, Deus, nesse corpo masculino, como é que eu gosto tanto assim, Deus, de ficar com os meninos? E Deus um dia ele vai ter que me explicar isso. Por que, que eu gosto tanto assim de ficar com meninos, eu sendo menino? Eu não sei. Eu não sei. E não adianta vocês querer me cobrar uma coisa que eu não sei, que eu não tenho explicação e que eu nem quero saber porque eu sou feliz desse jeito. Eu só queria entender por que eu sou assim. Me sinto um pouco mais aliviado assim agora, porque ultimamente essa é uma pergunta assim constante assim na minha cabeça. Por que eu sou assim? Por que eu sou gay? Por que Deus? Por quê? Por que Deus? Por que eu sou assim? Por que Deus? Por que e por que tinha que ser eu, Deus? Por quê?